Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast UFMT Sinop, esse podcast que a gente tenta falar as coisas que acontecem na UFMT, né? Como são os nossos cursos de graduação, como nossas pesquisas, nossos cursos de pós-graduação aqui no âmbito da UFMT de Sinop, nosso querido campus de Sinop da UFMT. E hoje eu tenho a felicidade de trazer para um bate-papo, para uma conversa, a professora Ana Paula Silva Tom, que é a atual coordenadora do curso de Zootecnia. O curso de Zootecnia é um curso das Ciências Agrárias, né, que pertence ao nosso Instituto de Ciências Agrárias. É um curso que eu não conhecia a sua existência até bem pouco tempo atrás, mas depois que eu conheci a existência desse curso, eu achei um curso maravilhoso, um curso muito interessante, que dá uma nova visão de mundo para aquelas pessoas que gostam do agro, que trabalham com engorda, com gado de corte e muitas outras coisas mais. É um curso extremamente interessante, um curso muito multidisciplinar, que eu gosto bastante, e eu vou tirar algumas curiosidades aqui também, a gente vai aprender junto, porque eu realmente não conheço muito sobre o curso. Professora Ana, boa tarde. Boa tarde. Estamos à tarde, tá, gente? Estamos à tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo tranquilo. Que bom. Então, antes da gente conversar um pouquinho sobre o curso de zootecnia, da gente falar sobre o curso de zootecnia, eu queria saber quem é a Ana Paula Silva Tom, né? Da onde que ela é formada em quê? Como que ela veio parar aqui em Sinop? Certo. Você é formada em zootecnia mesmo? Eu sou formada em zootecnia pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, campus Universitário de Aquidauana. Aí me formei em 2002, fui para Maringá fazer pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá. Na UEM? Isso, na UEM, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aí passei no concurso e cheguei na UFMT Sinop em 2013. Não entrega idade, não entrega idade. Você está desde 2013. 2013. Que legal. E daí o seu mestrado e doutorado foi na UEM lá em que área? Na área de produção animal, nutrição e alimentação de animais monogástricos. Eu trabalhei especificamente com codornas de corte. Nutrição, estimação de exigências nutricionais para codornas de corte, codornas europeias. A gente tem no Brasil uma criação significativa de codorna? Temos grandes produtores de codorna, localizado no estado de São Paulo e Espírito Santo são os maiores produtores. Mas mais para o produto de consumo interno ou é exportado? Tem exportação também de carne, principalmente. E aí a demanda de ovos mais para atender a demanda interna. Mas assim, os produtores, eles distribuem pintinho de um dia, né, que é o que a gente chama, no Brasil inteiro. Tem um criatório em Bastos, tem outro criatório em Assis, São Paulo. Assis. Granja Vicame e tem a Granja Fujikura também. São os maiores produtores de codorna no Brasil e aí eles distribuem esses pintinhos de um dia para todo o Brasil mesmo, de norte a sul do país. Pintinho de um dia? De um dia. Aí logística interessante. Aí eles chegam lá e aí os produtores fazem a recria dessas aves até elas entrarem em produção de ovos. Produção de ovos. A maioria desse material genético que é comercializado é para a produção de ovos, mas eles também comercializam codornas de corte também. Um menor nicho de mercado, mas tem esse nicho de mercado sim. Então aquele pessoal que gosta de um ovinho de codorna de conserva... Sim. Tem um pezinho do zootecnista ali no meio. Sim, com certeza. Aqui na UFMT a gente já desenvolveu pesquisas com codornas, já gerou, sei lá, acho que umas 6, 7 dissertações com essa temática, com codornas, tanto codornas japonesas, né, que são as codornas produtoras de ovos, quanto as codornas de corte. E agora a gente está com projetos aí de voltar novamente a desenvolver pesquisa na área de codornas também, manter um plantel de melhoramento genético. Então, beleza. Então, nessa conversa introdutória, a gente já entendeu que o curso de zootecnia trata com vida animal, né? Sim. Mas assim, às vezes as pessoas que estão assistindo o nosso episódio aqui do podcast não têm uma ideia de o que é um zootecnista, porque o que é um médico veterinário, todo mundo sabe o que é. Né? O que é um engenheiro civil, todo mundo sabe o que é. Né? O que é um químico, as pessoas sabem. Mas o que é um zootecnista? Qual que é o campo de atuação? Onde que ele trabalha? Certo. O zootecnista, ele é definido como um nutricionista animal. Então, a gente desenvolve com os nossos acadêmicos, né, habilidades para que eles possam trabalhar em diversos segmentos, sejam eles desde a própria nutrição, em fábricas de rações, formulando rações, até mesmo na produção
disponibilizando um alimento mais adequado, tanto na área de bovino de corte, bovino de leite, aves, suíno, peixes, ovinos, caprinos. E também tem a parte de forragicultura, de melhoramento genético animal, de avaliação e tipificação de carcaça, reprodução animal. Então, a zootecnia ela é um leque bem amplo assim, de oportunidades para que os acadêmicos possam atuar. Mas ele é um nutricionista animal que ele visa a produção animal, fazer com que o animal desempenhe o seu máximo potencial produtivo, recebendo uma excelente nutrição animal, tendo um bom cuidado sanitário, tendo cuidado com o manejo desses animais, com as instalações onde esses animais são criados. Então, todos esses cuidados fazem com que o animal possa demonstrar ou desenvolver o seu máximo potencial produtivo. Então existem diferentes estratégias nutricionais Sim, que são utilizadas. Por exemplo, se a gente pensar em gado, que no Brasil o gado é majoritariamente pasto, né? Sim. Não é tão confinado, né? Onde mas teria tem isso, muitas produções em confinamento. E está crescendo, né? Principalmente agora, quando a gente entra na época da seca, principalmente onde nós estamos localizados, né? Um dos maiores produtores, e aí acaba faltando a pastagem em função da seca. E aí, nesse sentido, aí entra a suplementação, o confinamento desses animais. Sim, mas o trato da dieta, dieta mesmo? Dieta? Tá. Da dieta que é aplicado, por exemplo, para o gado de corte, ela é específica para o gado de corte, que é diferente para o gado leiteiro. Isso, e depende da fase de desenvolvimento que esse animal também está. Então, não é uma única dieta que ele vai receber ao longo de toda a vida dele. Então, você vai formulando essas dietas de acordo com a fase de desenvolvimento que o animal se encontra, para que você forneça um alimento que atenda aquelas exigências nutricionais para aquele momento, para que ele desenvolva aquele potencial produtivo dele. À medida que ele vai crescendo, ele vai mudando essas exigências nutricionais ou necessidades nutricionais, certo? Então, não é uma alimentação do começo até o fim. Por exemplo, frangos de corte. Frangos de corte, ele nasce com um dia lá e ele é abatido com 42 ou 45 dias. Durante esses 42 dias ou 45 dias, ele recebe 4 dietas diferentes. Então, tem intervalos 4 formulações de ração. Exatamente. Porque à medida que ele vai desenvolvendo, ele precisa um pouco mais de proteína, um pouco menos de energia e assim vai alternando né, essas exigências nutricionais ao longo da vida do animal. E daí o frango, a galinha, no caso, de postura, é outra coisa? Isso, é outra formulação. Apesar de serem aves, tem produções distintas, uma para carne e outra para ovos, e o período de vida dos animais também é totalmente diferente. Frangos de corte 1 a 42 dias, uma galinha poedeira ela tem um ciclo médio aí de 80 semanas, então vai um ano e... 80 semanas, quanto que é? É um ano e meio mais ou menos de produção, e aí você pode ainda incluir manejos para estender um pouco mais essa vida produtiva dessa ave, e ela também vai receber diferentes formulações de ração para que atenda às suas exigências nutricionais daquele momento em que ela está desenvolvendo ou vivendo, né, as diferentes fases de criação. Interessante. Uma curiosidade que não tem nada a ver, mas acho que você pode me responder. É só por curiosidade mesmo que eu tenho. Qual a diferença, não sei se entra no seu campo, mas assim, qual que é a diferença do ovo branco para o ovo marrom de galinha? Certo. São linhagens, a gente não costuma tratar aves com raças, né? Igual tem com os bovinos, suínos, etc. e tal. A gente trabalha com aves linhagens. Então, o que diferencia uma ave que vai produzir ovos brancos de uma ave que vai produzir ovos vermelhos são a própria linhagem dela, que ela foi desenvolvida, seu melhoramento genético, e aí ela apresenta plumagem branca, produz ovos brancos, plumagem marrom produz os ovos marrons ou vermelhos. E aí elas também têm suas diferenças. As produtoras de ovos brancos a gente chama de poedeiras leves, porque de fato elas são mais leves, elas consomem menos ração, os ovos têm um tamanho um pouco menor e, consequentemente, eles são mais baratos do que os vermelhos. E os vermelhos é um pouquinho mais caro porque a ave é considerada uma poedeira semi-pesada, ela é maior, ela consome mais alimento, ela produz ovos um pouco maior
e tem a casca um pouco mais resistente e por isso os ovos vermelhos eles tendem a ser mais caros do que os brancos. Porque a galinha que produz ovo vermelho, ela come mais, gasta mais ração. Exatamente, mas nutricionalmente falando, é a mesma composição nutricional, um ovo branco ou vermelho. Então o ovo vermelho ou branco ele não faz diferença para mim que estou consumindo? Não, a diferença que vai existir é mais com relação à qualidade da casca desses ovos, que o vermelho ele é mais resistente. Certo? Mas nutricionalmente falando... E tende a ser um pouquinho maior também. Isso, exato. Mas nutricionalmente falando é praticamente a mesma composição ali. Não muda em função da coloração da casca. Então essa coloração da casca está atribuída à genética, os cruzamentos, né, das raças que deram origem às linhagens produtoras de ovos branco ou marrom. Porque isso é uma lenda urbana, né? De que o ovo vermelho e o ovo marrom, vermelho, ele é mais nutritivo. Não. E quando a gente compara, falando em ovos, né? Compara ovos de poedeiras com ovos de codorna, também tem aquela questão do afrodisíaco, etc. e tal. E isso é muito mais crendice, lendas, do que a realidade, né? Então, se a gente for comparar nutricionalmente falando, talvez os ovos de codorna eles tenham um pouquinho mais de vitamina, um pouquinho mais de minerais, mas não o suficiente para ser totalmente diferente ou considerado um alimento afrodisíaco em função disso. Então não é significativo essas diferenças. Não. Então, pelo que a gente entendeu até agora, o nutricionista ele vai trabalhar bastante em granjas, né? Sejam essas granjas de aves ou de boi, né, de gado, né, confinado, ou granja de porcos também, né? Ou em qual outro mais campo que um zootecnista trabalha? Ele pode trabalhar dentro de uma fábrica de ração, produzindo essas dietas para disponibilizar para essas granjas, caso a granja não seja integrada, ou seja, ela não tem a sua própria fábrica que produz a sua ração. Então, pequenos produtores, por exemplo, eles recorrem a essa alimentação produzida em uma fábrica de ração. Quem é o responsável? Um zootecnista. Um zootecnista. Isso. Que faz a elaboração das porcentagens. Isso, exatamente. Nivela proteínas, lipídios. Para atender justamente aquela necessidade que o animal precisa. Que legal. Certo? Então, ele pode trabalhar dentro de uma fábrica de ração. A gente tem diversas empresas aí de nutrição que fazem as consultorias, né, nessas grandes empresas, formulando dietas específicas. Então, assim, o nutricionista animal, aí, o zootecnista, ele pode se aventurar aí em N áreas aí, só falando em nutrição. Aí a gente tem outro departamento também, que é melhoramento genético, aí tem forragicultura e aí tem outras lacunas que ele também vai permeando. Melhoramento genético já cai um pouquinho em laboratórios? Não necessariamente, porque, por exemplo... nós tínhamos um plantel de codornas aqui que nós coletávamos as informações lá no campo, nós fornecíamos um determinado alimento e aí a gente testava para ver se havia diferença da resposta de uma dieta para outra e correlacionava isso com a própria genética do animal. O que ele ganhou de herdabilidade, o que tinha de correlação do ambiente com aquele alimento e assim por diante. Então, sempre a gente tem que ir lá no campo coletar as informações para gerar um banco de dados. Sempre vai partir do animal. Então, a gente pesa esse animal, vê quanto que ele consumiu de ração, quanto que ele ganhou de peso. Então, todas essas informações são necessárias para que a gente possa saber o quanto ele vai passar para a próxima geração dele, certo? Então, sempre os filhos serão superiores aos seus pais. Isso, vai trabalhando isso por gerações. E a gente vai gerações. sempre pegando os melhores animais e melhorando essas características, e melhorando. Por isso. Que é assim que a gente desenvolveu o poodle, né? No fim das contas foi assim que pegou dos lobos lá e foram vindo e virou poodle, né? Exatamente, os cães são originários dos lobos cinzentos. Legal, então para o pessoal que está assistindo a gente aqui, acho que a gente já mais ou menos conseguiu desvendar o que é um nutricionista animal, né? O que é um zootecnista, qual é o campo de atuação dele, mas para quem está assistindo a gente agora e... achou interessante, achou legal e estava naquela fase de segundo, terceiro ano do ensino médio, que não sabe muito bem o que ele vai fazer da vida ainda, qual curso que ele vai ir, e ele gostou de zootecnista, vamos falar do curso de zootecnia? Vamos falar um pouquinho sobre o curso de zootecnia aqui da UFMT de Sinop, né? Visto que o nosso podcast é podcast UFMT Sinop. Então, como que funciona o curso
de zootecnia, né? E por isso que eu te trouxe aqui, né, que você está, né, não é, né, está, né, como coordenadora do curso de graduação, né, porque tem a pós-graduação também, exato. né? Temos o programa de pós-graduação em nível de mestrado, né, aqui no FMT de Sinop, mas tem um curso de graduação em zootecnia. Certo. Como que funciona esse curso? Ele é integral, ele é matutino, de vespertino, noturno? Como que é o processo de ingresso dele? Certo. O curso de zootecnia aqui da UFMT de Sinop, ele foi criado em 2006, teve a autorização para o funcionamento em 2007, e aí a gente teve a primeira turma colando grau em 2011 e hoje a gente já tem 24 turmas formadas em zootecnia. Então ele é um curso de bacharelado, ele é um curso integral, a gente oferta 100 vagas anuais, sendo 50 a entrada em cada semestre. Certo? E aí os alunos têm 10 semestres para fazer a conclusão do curso, que dá em torno de 5 anos, mas o aluno consegue formar em 4 anos e meio? É possível. É possível até formar em 4 anos? É possível. Tudo depende da dedicação do aluno. Nós já tivemos alunos formando aí com 4 anos e meio no curso, porque já tinha oportunidade de trabalho. E não falta oportunidade de trabalho para o zootecnista. Ontem mesmo, eu recebi no grupo, né, que a para tem dos egressos da UFMT, 5 propostas de trabalho. Para Pará, Minas, Goiás, Mato Grosso como um todo. E assim, uma remuneração bem significativa. Então o campo de trabalho do zootecnista está em alta. Está bastante não está em faltando alta. vaga. Não. E aí aqui também a gente tem o programa de pós-graduação, né, que ele foi criado em 2011, 12. E a gente já tem mais de 100 dissertações defendidas. 100 dissertações? Mais de 100 defendidas. Nossa, que legal. Deve estar com umas 120 mais ou menos, uma altura dessa. Você tem ideia de mais ou menos quantos alunos de graduação já foram formados? Que foram formados, eu não tenho essa informação. Eu busquei lá e eu não consegui essa informação. Mas você acredita que é mais de 500? Mais de 500 com certeza, né? Provavelmente, provavelmente. Então, nós vamos ter bem mais de 500 graduados em zootecnia e mais de 120 mestres que nós formamos aqui. Formamos aqui, exatamente. E o final do ano passado, o nosso programa de pós-graduação, ele subiu para o nível 4, né, perante a CAPES. Então, isso é algo que nos orgulha bastante de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Vale a pena. Mostra a qualidade, né, de um programa de mestrado de uma universidade da esquina do Brasil ali, né? A gente não está nos grandes centros, nós estamos numa cidade que é maravilhosa, bem legal, mas não é um grande centro, né? Não é uma cidade que tem muita tradição. O campus de Sinop ele foi inaugurado em 2006, então ele é um campus relativamente novo. Se você pegar com o Vale do Largo de São Francisco da USP, tem quase 200 anos, né? Não tem comparação quanto a isso, né? Ali eu usei um exemplo que não tem nada a ver, mas só para falar que um é mais velho que o outro. Então, o zootecnista, então, quando ele entra, o aluno ele gostou, ele entra no curso de zootecnia pelo SISU, né? Sim. Então, você para entrar em qualquer curso da UFMT, o aluno ele faz o Enem, né? Depois que ele, com a nota do Enem ele entra no SISU, né? Se inscreve no SISU e se candidata a uma vaga aqui do curso de zootecnia, e aí ele entrou no curso de zootecnia, é um curso integral, né, de 10 semestres, 5 anos que vai acontecer. Então, se o jovem entrar com 18 anos, mais ou menos, que é a hora que termina o ensino médio, 18, 19, 20, 21, 22, com 23, 24 anos, dependendo se ele entrou com 18, 19 anos, ele tá formado aqui. E como que funciona o curso? É integral, beleza. E o que a pessoa precisa gostar, ou quais são as aptidões dela para ele se dar bem num curso de zootecnia? Certo. Ao longo do caminho, a gente vai fazendo com que o aluno desenvolva diversas habilidades, né? Mas, assim, os alunos, eles entram no primeiro semestre, ele tem uma base de biologia, uma base de química, uma base de matemática, que a gente usa bastante cálculo, uma formulação de ração a gente faz cálculo, melhoramento genético a gente faz cálculo. É uma produção, um dimensionamento de produção, a gente utiliza a matemática, não tem como ficar sem a matemática. Então, nos primeiros semestres, a gente tem essa base, certo? De química, matemática, biologia, depois a gente entra tanto um pouco na parte vegetal, visando a parte de conservação de forragens, pastagens, né, ao longo do curso, e também vai entrando dentro da parte animal também.
Da parte animal. Isso. Desses tem estudos de anatomia animal? Tem. Por exemplo, o aluno que entra no primeiro semestre, ele vai ter a aula de anatomia animal, matemática, biologia celular, ecologia, introdução à zootecnia, mais alguma coisa, zoologia geral. Então, essa é a primeira base que eles têm, né? Então, assim, a gente entende que para o aluno que entra no curso, não ter um contato direto com os animais é algo assim que pesa bastante. Por isso, com a nova reestruturação do PPC, a gente já pensou nesse, que hoje pode ser um gargalo, né, de não ter um atrativo, de não ter nada vinculado com os animais ali de início, a não ser a disciplina de introdução à zootecnia. Então, a gente já está criando estratégias para o novo projeto pedagógico do curso para trazer essa produção mais cedo para esse convívio dos alunos. Desde o começo do curso já tem contato. Isso, exato. Pra gente... E a estrutura do nosso campus aqui da UFMT de Sinop? Porque você falou, precisa de um contato com o animal. E, e vocês trabalham, com geotecnia, trabalham com animais de engorda, né? Ou recria, né? Engorda, né? Como é que funciona? A gente tem aqui fazendo experimental, tem no campus aqui, quais animais, quais matrizes, quais Então, o que a gente tem? No momento a gente não tem muita coisa, né? A gente tem alguns bovinos, que é de responsabilidade do professor Eduardo e do professor André, que eles desenvolvem algumas pesquisas. E esses bovinos ficam aqui no campus? Fica aqui no campus. Aqui no campus. Isso. Então o aluno ele atravessa a rua. Isso, ele vai encontrar esse bovino aqui. Eles são animais que eles são fistulados, então que eles desenvolvem pesquisas, né, coletando substrato direto do rumen desses animais. Então, assim, quem vê fica um pouco assustado, mas isso faz parte da pesquisa, né? Quando vai desenvolver pesquisas com ovinos, também os professores trazem os animais com parceria com produtores, disponibilizam esses animais, tem as gaiolas aqui que a gente consegue criar os animais aqui para desenvolver a pesquisa e posteriormente devolve para o produtor. A gente desenvolve também pesquisas com codornas, frangos de corte, mas é sempre em ciclo, né? Criou os animais, aí os animais vão para abate. Então, a gente não tem ainda uma fazenda experimental em atividade, né? Então, o que a gente desenvolve aqui, ali no nosso galpão, tem um galpão que a gente chama de monogástrico, que a gente desenvolve as pesquisas com aves e suínos, e no galpão do lado são os ruminantes, que desenvolvem ovinos e os bois. Então, assim, efetivamente a gente não tem animais disponíveis para que a gente possa realizar nossas aulas ao longo de todo o semestre. O que a gente faz são as visitas técnicas em granjas, em produtores, para que os alunos tenham essa vivência prática de como é que funciona. Tá, então você puxou o gatilho exatamente onde eu queria, que são as aulas de campo. Certo. Né? Então, o aluno de zootecnia, ele não fica necessariamente... só em sala de aula ou em laboratório. Você pega o ônibusinho e vai embora. Sim. Então, assim, todo semestre o coordenador ele faz o planejamento de aula de campo de acordo com a demanda do professor, né? Então, o professor da disciplina, sei lá, bovino de leite, bovino de corte, avicultura, suinocultura, eu quero uma visita para tal granja, então a gente monta todo esse planejamento, é aprovado em colegiado, aprovado pela congregação, homologado pela PROEG e a gente retorna o processo para o campus para fazer esse agendamento. Então, assim, ao longo de todo o semestre, os alunos têm a oportunidade de fazer visitas técnicas nas diferentes áreas dentro da zootecnia. E onde ocorrem essas visitas? Em produtores aqui na região? Aqui na região tem professores que levam os alunos para Sorriso, para Lucas do Rio Verde, para Juara. Então, não necessariamente a extensão rural o professor Daniel desenvolve lá em Juara. Juara, só para localizar, é longe, É tá? longe. De Sinop, longe. de Sinop, longe de Sinop. Tem a Embrapa aqui também, que os professores levam bastante os alunos lá, que desenvolve bastante projeto em parceria com a Embrapa. Então, desenvolve bastante visitas técnicas também lá na Embrapa. Então, os alunos eles têm as aulas de laboratórios, as aulas teóricas aqui, tem as práticas de laboratório, algumas práticas extensivas aqui mesmo no campus, e às vezes eles precisam entrar num ônibus todo mundo e o professor leva eles para uma aula de campo para ver um aviário. Exatamente, porque assim, e a gente acaba tendo muita restrição, né, em função de tudo que vem ocorrendo com relação à sanidade, né? Então, por exemplo, hoje eu estou como professora da disciplina de produção e nutrição de aves
E aí tem a gripe aviária aí que chegou no Brasil, então assim, a gente não consegue fazer as visitas porque tudo está fechado para preservar o plantel, né? Então, muitas vezes a gente quer que os alunos tenham esse contato, mas não necessariamente a gente consegue. Naquele momento não é viável. Isso, então assim, tudo depende do momento, mas sempre que tem a oportunidade a gente se esforça para levar os alunos. E essas visitas, quando ocorrem, os alunos eles chegam no FMT de manhã, pegam um ônibus, vão e à noite volta? Depende da visita. Por exemplo, se é visita aqui, a gente vai no próprio horário de aula. Ou a aula é de manhã ou a aula é à tarde, então vai 7h30, 11h30, meio-dia está voltando, ou vai 1h30, 5h30 da tarde está voltando. Se a visita é fora de Sinop, aí o professor organiza com a turma, ou faz de sábado para não comprometer a atividade dos alunos, que nem todos os alunos são e fazem as mesmas disciplinas, né? Então, ou concentra as disciplinas no sábado e aí sai de manhã e volta no final do dia. E no caso de extensão rural, como o Joara é mais longe, então eles saem na sexta-feira e retornam só no sábado. E aí eles recebem o auxílio, né? Que é o auxílio aula de campo, que agora teve um aumento que está R$70 a diária. Eles conseguem diária de alimentação. Isso, exato. Para custear a alimentação, pelo menos. Legal, então isso é interessante para aquele cara, aquela pessoa que está assistindo no podcast, que fala assim, vou visitar, vou ter uma vivência prática do trabalho ou ficar só enclausurado lá na salinha de aula assistindo. Não, né? Ele tem aulas práticas, tem aulas teóricas, né? Nem em sala de aula, mas ele conhece durante então todo o curso, ele conhece algumas granjas, alguns sistemas de confinamento de gado, ou seja, ele conhece na prática. Isso já dá uma expertise nele, né? Logo que ele sai da UFMT e entra para o mercado de trabalho, né? Com certeza, é outra maturidade, outra maturidade. É assim, e o que o aluno pode fazer a partir do momento que ele entra na UFMT dentro para cursar, né? No nosso caso, zootecnia. Ele tem a possibilidade dele participar de grupos de estudos, de núcleos de estudo, de se envolver com iniciação científica, com projeto de extensão, monitoria. Então, tem várias atividades que os alunos podem se envolver, consegue também auxílio financeiro, seja por meio de uma bolsa de monitoria ou de uma iniciação científica, e tem essa vivência aí disponível ao longo de toda a vida acadêmica dele. Basta o aluno se interessar e ir atrás. Então, legal. O que tem para fazer, tem. E como você falou, saindo do UFMT, não está faltando oportunidades de emprego por aí, né? Não. Aí uma outra curiosidade que eu tenho, nós moramos numa região do norte do estado do Mato Grosso, no médio norte do estado do Mato Grosso, e essa região aqui está tendo um boom, mais ou menos, assim, de uma produção de etanol, né, produção de álcool a partir de cereais, mais especificamente a partir do milho. Tradicionalmente no Brasil, o nosso álcool ele é produzido ainda majoritariamente a partir da cana-de-açúcar, né, que a gente tem 500 anos de expertise de produção de cana-de-açúcar, né? Desde que descobriram aqui, desde que chegaram aqui, né? A gente produz cana-de-açúcar. Mas os Estados Unidos, por exemplo, eles não produzem álcool a partir de etanol, né? No caso, a partir de cana-de-açúcar, porque lá simplesmente não nasce cana, não tem muito o que fazer, né? Então eles produzem utilizando uma outra fonte de carboidrato, que é o que eles têm de sobra lá. Eles têm muito, né? Um dos maiores produtores junto com o Brasil, né? De milho. Então eles produzem muito milho e eles produzem o etanol a partir do milho. E aqui nessa região do norte do Mato Grosso, seja na cidade de Nova Mutum para cá, né? Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, Sim. e está tendo uma crescente de implantação de plantas industriais de produção de etanol a partir do milho. E esse etanol a partir do milho, ele gera o etanol a partir do milho, né? Que é do carboidrato, porém ele gera o que eles chamam de DDG, né, que são os coprodutos do os etanol. coprodutos do etanol. Fala um pouquinho sobre o que são esses coprodutos. O processo, né, da fabricação do etanol a partir do grão de milho, que é o que eles utilizam aqui na região, ele acaba gerando vários coprodutos que podem ser utilizados na alimentação animal. Então, além desses coprodutos, também é possível fazer a extração do óleo de milho, né? Então, você consegue um multi, né? Uma multiprodução aí. Falando sobre os coprodutos de etanol de milho, então a gente tem conhecidos, né? O DDG, DDGS, HPDDG. O que muda de um coproduto para outro?
a forma do processamento dele e a sua composição nutricional. Então, um tem um teor mais elevado de proteína, outro tem um teor mais elevado de fibra, mas são alimentos que podem ser utilizados na alimentação animal. Então, a gente vem aí com mais uma linha, vamos dizer assim, mais uma frente de produtos alternativos que a gente pode estar incluindo nessa nutrição animal em substituição parcial ou total do milho e do farelo de soja. Então, o custo desse coproduto, para ele entrar na formulação, vai depender muito de como estará o custo do milho e do farelo de soja, principalmente, que é a base que a gente utiliza para formular as rações, né? Então, a gente sabe que tem momentos que esses alimentos eles estão bem elevados, né? E aí, nesse sentido, é importante fazer a análise e ver a probabilidade de utilizar esse alimento alternativo, esse coproduto, porque tem disponível aqui na nossa região. Então, para nós não teria o custo de pagar um frete, por exemplo, o custo de transporte, para trazer. Exato. Então, o alimento está prontamente disponível aqui. E aí a gente tem realizado bastante pesquisas nesse sentido, por quê? Quando a gente fala em animais ruminantes, o teor de fibra não é o problema, mas quando a gente fala de animais monogástricos com um alto teor de fibra, pode trazer problemas para o desempenho desse animal. Então, as nossas pesquisas vêm justamente nesse sentido, em caracterizar cada um desses produtos e como esses animais, aves ou suínos, respondem à utilização desse alimento, né? E qual a quantidade que a gente pode estar incluindo na dieta desses animais para que não prejudique o desempenho dele e para que ele consiga desenvolver também. Tá? Então, sempre pensando aí nessa substituição de milho e farelo de soja, pensando em custo-benefício, né? Então, uma opção que depende da cotação do milho do dia. Isso, exato, é uma boa opção. Uma boa opção. E você acha, agora um feeling aí, um achismos um pouquinho, né? Que essa introdução dessas indústrias de etanol de milho aqui pode, ou irá, ou já está acontecendo, eu realmente não sei, aumentar a demanda, ou aumentar novos aviários se instalarem aqui, ou alguma coisa desse tipo? Pode acontecer sim, pode acontecer sim. No estado, a gente já tem duas grandes empresas produtoras de aves, né? Que é a BRF, localizada em Lucas do Rio Verde, e com aves, e tem também em Mutum com suínos, granjas de suínos, e tem aqui em Sorriso a Marumbi. E aqui em Sinop, a Marumbi já tem vários integrados também. Então, assim, a probabilidade de aumentar a produção... O que são integrados? Integrados é uma empresa que ela vai ter a parceria com o produtor rural. Então, no ramo da avicultura, a empresa ela vai disponibilizar o pintinho, a ração, facilitar a negociação com o banco, fazer os projetos, facilitar o meio de campo do produtor rural, vai disponibilizar assistência técnica para o produtor. Então, essa é a parte da empresa. E quando os animais estiverem na idade de abate, a empresa pega novamente esses animais, faz o abate, comercializa e dá a parte do produtor rural. Qual é a responsabilidade do produtor rural? Construção desses aviários e criação desses animais. Então, quanto melhor for o manejo, quanto melhor for a criação desses animais, melhor vai ser o benefício para ambos, né? Tanto para o produtor quanto para a empresa. Então, isso dentro da avicultura, desde quando a avicultura foi implementada, né? 90% da produção se dá pelo sistema de integração. Então, empresa, produtor rural. Como se fosse uma cooperativa. Isso. A cooperativa, a diferença de integração para a cooperativa é que os cooperados, eles serão responsáveis por todo o processo e por divisão de todos os ônus e bônus. Então, por exemplo, quando tem oscilações de mercado, no sistema de integração, a empresa fica com a responsabilidade. Assume o risco. Se o preço está baixo, ela tem que pagar para o produtor aquilo que está no contrato. Quando é cooperativa, e se o preço está baixo, todo mundo vai receber abaixo da média, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, né? Então, a cooperativa, eles são responsáveis por todos os segmentos e por comercializar esse produto. E aí, quando a gente tem oscilação de mercado, é quando complica um pouco mais, quando é sistema de cooperativa. Então,
aquele produtor rural aqui dessa região que tem uma propriedade rural, mas não necessariamente uma propriedade extensiva, muito grande, ele consegue se integrar numa dessas cooperativas, montar um aviário Sim. e fazer parte. Sim. Ou seja, você consegue produzir, aumentar o seu ganho, produzir carne, no caso, né? Carne de frango, né? Ou ovos também? Tem produtores de ovos também bastante, tanto aqui na região, aqui em Sinop, quanto na região Eu também. sei que Nova Mutum tem bastante, Tem né? também, tem Nova Mutum, Primavera do Leste, Sorriso também E daí tem. você não precisa de áreas de terra muito grande, né? Não, exato. Então, assim, por exemplo, num galpão de 12 por 130 metros de comprimento, ou 125 metros, que é o que a gente chama de tamanho padrão de aviário, né? Dependendo de como é a infraestrutura desse aviário, se ele for um aviário muito simples, que não tem tecnificação, principalmente para manter a ambiência do aviário, ainda assim a gente consegue colocar 16 mil aves lá dentro. 16 mil aves lá dentro a cada 45 dias, né? Exato, exato. Então, 45 dias. Então, por metro quadrado é possível produzir 32 quilos de carne. 32 quilos de carne? É. Caramba! Credo, nossa, 32 quilos de carne é bastante. Exato. Que legal. Então, e ali se tiver um produtor rural que opte por isso, que vai fazer isso, precisa de um zootecnista. Sim. Aí ele, assim, se é no sistema de integração, a própria empresa ela já vai disponibilizar essa assistência técnica para ele. Mas se for no caso da cooperativa, o zootecnista ele trabalha ali tranquilamente. Que legal. Auxiliando nesse sentido aí. E boi confinado? Porque no Brasil a gente tem um sistema de produção de gado extensivo, né, que é gado utilizado pasto, basicamente, né, que demora mais. E esse gado demora mais para chegar ao ponto de abate, né, e ele demanda uma área de terra muito grande de pastagens, né. Até um certo tempo atrás isso não era um problema para o Brasil, então não tinha muito disso. Mas hoje a gente está começando a aumentar o ganho de produtividade, né? Porque você tem mais animais por hectare, né? E aí o confinamento de bovinos, o confinamento de gado já está aumentando significativamente, né? Nos Estados Unidos, o gado basicamente é criado confinado, né? Não é criado solto no pasto, até porque lá 4 meses do ano não tem pasto, né? Tem neve, né? Não tem muito o que fazer, né? Que não é a nossa realidade aqui, né? Então, tem uma tendência de aumento de... Já está aumentando bastante o sistema de confinamento aqui, principalmente aqui no estado. É a tendência já. Tendência justamente para otimizar essa produção, né? Você consegue produzir mais animais ao longo de um ano aí, por exemplo, em uma menor área. Porque é o espaço, né? A gente está brigando por espaço, né? E aí, com o aumento também dessas plantas, né, produtoras de etanol à base de milho, então começa a ter essa concorrência aí por área para plantar, para produzir o milho para produzir o etanol, por exemplo. Então, tudo demanda de área, né? Então, se a gente conseguir produzir numa menor área, mas mantendo a mesma qualidade, melhor. Você aumenta, em vez de 1 ou 2 cabeças de gado por hectare, você coloca 15. Não sei se é essa a proporção, mas otimiza a área. Otimiza a área. Otimiza. E daí esse gado ele é tratado com esse DDG, que é possível ali, ou com silagem. Isso, exato. Aí tem tem parte que a gente chama de concentrado, suplemento concentrado e mais a forrageira, né? Então você mistura ali no coxo e disponibiliza para o animal. Então faz esses tratos para o animal, considerando esses produtos. Porque boi confinado a gente conhece bastante no Brasil, mas é gado de leite, né? O gado de leite fica ali, né? Exato. Não gado de corte, né? Isso. Será que isso dá diferença na carne? Você sabe ou não? Não sei te afirmar isso. O professor Eduardo saberia te dizer melhor que eu. Não, porque vendo alguns vídeos, algumas coisas, o pessoal fica, porque tal raça de gado tem tal tipo de carne, tem um marmoreio. Eu realmente não sei nada sobre isso. Eu também não entendo muito de bovinos. Eu estou perguntando, é achismo, estou perguntando mesmo como é que funciona, né? Bom, professor, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho para quem está nos assistindo como funciona o curso de zootecnia. É um curso muito legal. A gente já entendeu, né, que é um curso que precisa de biologia, muita biologia, precisa um pouquinho de química, bastante de matemática, né? Tem que ter bastante de matemática. É um curso bem interessante, mas não é um curso que
a pessoa que é muito urbana vai se sair bem, né? Porque ele vai ter que ir um pouquinho pro mato, né? Vai ter que ir um pouquinho pro campo, né? Sim, mas assim, a gente também tem uma outra área aí dentro da zootecnia que vem ganhando muito espaço nos últimos anos, principalmente, que é a parte de animais pets. Na zootecnia? Sim, então, por exemplo, atualmente eu também estou ministrando disciplina de nutrição e alimentação de cães e gatos. E é um mega nicho de mercado que ele vem crescendo absurdamente nos últimos anos e a pandemia potencializou muito mais isso, o isolamento social, então as pessoas estão recorrendo aos animais de companhia. Mudou muito o perfil da família brasileira, né? Então, assim, as pessoas demoram muito mais para casar, nem todos que casam querem ter filhos, nem todos casam também, mas praticamente todo mundo vai ter um animal de companhia, ou um cão, ou um gato, ou um peixe, uma calopsita e tal. Então é um mega nicho de mercado que vem crescendo e o zootecnista também pode atuar ali na nutrição desses animais. Que legal, não sabia, não imaginava. E aí mudou muito, né? Antigamente a gente criava os animais, o que eles consumiam? O resto da nossa alimentação. Hoje em dia, mesmo aquelas pessoas mais de um nível mais simples, podemos dizer assim, vai lá no mercado e compra ração para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu pet. Ele até dá o resto de comida, mas também dá ração. Exato. E agora, dentro de alimentação, está criando-se mais um nicho de mercado aí, que é a alimentação natural para os animais de companhia. Então, o tutor, né, ele está cada vez mais preocupado não só com a sua qualidade de vida, mas também com a qualidade de vida do seu animal pet. Que legal. É interessantíssimo. Então, outro achismo aí que caiu, eu pensava que o cara tinha que ir para o campo, ir para alguma região, mas não necessariamente. Sim. Ele pode ficar na cidade também, né, trabalhando com isso. Muito legal. Então, amplia o leque daquelas pessoas. Tá crescendo. Amplia o leque daquelas pessoas. E é um curso que, como a professora Ana disse, né, é um curso que uma empregabilidade muito alta, né? Você sai do mercado de trabalho, você sai da universidade, você já é contratado com um ganho significativo, né? Os nossos alunos, a grande maioria dos nossos alunos que saem para fazer o estágio obrigatório, já voltam, professor, eu preciso colar grau porque eu estou empregado, eu preciso... Ele faz estágio na empresa, a própria empresa já contrata ele. A empresa já absorve. Que legal, que legal. É difícil, está sendo bem difícil a gente ter aluno que volta sem nenhum vínculo com nada. Sem nenhuma proposta. Que bom, já. A gente fica bem feliz. Sim, que é para isso que serve, né? A gente prepara esses nossos alunos. E isso significa também que é um mercado que está crescente, também significa que o FMT de Sinop forma bons profissionais, porque eles foram testados numa empresa durante o estágio, né? Ficaram lá fazendo estágio lá e falaram, não, compensa, vamos investir nesse cara, ele sabe o que ele está fazendo ali, ele foi bem formado, né? Então é uma alegria para nós aqui do FMT, né? Formando profissionais desejados pelo mercado, né? Procurados pelo mercado, né? E numa demanda que é o agro, que é muito pungente nessa região do Brasil, né? Muito pungente e é muito interessante para o nosso PIB, para a nossa balança comercial, que está bem favorável, né? As exportações de carne do Brasil têm aumentado cada vez mais, né? Seja ela carne bovina, carne de frango, né? Que são os nossos dois principais mercados, né? E para você que gostou, então, do curso de zootecnia, né? Se atenta lá para o Enem, se atenta lá para o SISU, para vocês conseguirem fazer as inscrições e vir aqui terem aula com a professora Ana e com demais professores, né? Nosso corpo docente aqui do campus da UFMT é majoritariamente formado por professores doutores, né? Igual a professora Ana, que veio lá da Universidade Estadual de Maringá, que ela é pós-doutora, né? Fez mestrado, doutorado e um pós-doutorado. O nosso corpo docente aqui, os nossos professores são todos, trabalham bastante com pesquisa, junto com a Embrapa, junto com outros órgãos de pesquisa, e é uma oportunidade interessante. Para você que não sabia o que era um curso de zootecnia, ficou sabendo, tipo eu que também não sabia, eu tinha uma leve ideia do que era o curso de zootecnia, mas agora me abriu bem mais meus horizontes. Se eu já gostava, eu gostei mais ainda, achei bem mais interessante, e é uma profissão de grande significância no nosso estado e no nosso país. Professora Ana Paula, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e venham fazer zootecnia. Tá certo? Então acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o YouTube, vai aparecer algumas coisinhas aqui de arroba e compartilhe esse vídeo com quem vocês gostarem, com quem vocês consideram bem. Certo, gente?
Tchau, até mais.